Olá, pessoal. Aqui é o pastor Marcos Fenelon. Que coisa boa. Esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo. Estamos aprendendo. É uma iniciativa de um sonho antigo, de um tempo que nós sempre desejávamos. E depois que a gente preparou aqui o ambiente, a gente está dando o início. Vamos colocar aqui 3 nomes e gostaria que você fizesse uma votação para depois definirmos e no próximo já virá com o nome vencedor. Gente, além dessa novidade, né, do podcast, de estarmos iniciando esse novo tempo, essa nova era, esse tempo exatamente dos 18 anos da nossa comunidade de fé, eu quero começar hoje falando de um tempo de encontro de gerações. E por isso eu trouxe para esse primeiro encontro João Vitor, que é pastor da juventude, está aqui comigo, já há uma caminhada longa, mais de 10 anos, e por isso vai ser um papo maravilhoso, uma conversa livre, uma conversa aberta, uma conversa assim, sem barreiras. É exatamente isso, a forma como nós conversamos. Nesse encontro de gerações, onde um teria a idade de ser pai do outro, ou mais do que isso, né? Mas é um pastoreio gostoso, uma caminhada maravilhosa, um companheirismo, um pastoreio de qualidade. E isso tem gerado algo impactante. É uma soma maravilhosa. João, que bom que você está aqui. Muito obrigado, pastor. São já 13 anos de IBAL, onde aqui eu tive o privilégio de iniciar, juntamente com a minha esposa, com a Aline, essa jornada ministerial, essa vida de profundidade, toda a minha escola de liderança sendo formada e forjada aqui. E cheguei com 18 anos de idade, pai de um filho já, casei muito cedo. E eu lembro como se fosse hoje, naquela vigília, o Senhor disse, eu quero orar pela filha de João e Aline. E daqui a pouco eu disse, não, pastor, é um menino. Aí ela disse, não. Aí o Senhor disse assim, não, pela que está na barriga aí de Aline. E aí, naquela mesma semana, alguns dias depois, a Aline descobriu que estava grávida. Enfim, nós temos hoje uma família linda. Eu e a Aline, 14 anos de casado. Temos 3 filhos, Luca, Lara e Levi. Há 13 anos da IBAL, se dedicando, fazendo parte com muito amor a essa obra e se entregando a esse ministério. Eu sou muito grato a Deus, também ao Senhor, por estar aqui. E eu sei que esse encontro de gerações vai ser impactante e certamente marcará todo mundo que vai acompanhar e principalmente as nossas vidas. Então, vamos aqui conversar sobre juventude, sobre gerações, sobre filiação, paternidade, enfim. Eu creio que tem muito material para isso, não vai dar para a gente esgotar aqui. E eu estou muito feliz por esse início, por essa abertura ser justamente contigo, né? Pastor, que alegria estar junto com vocês aqui, com todos, nesse tempo de imersão, esse tempo de conversa, de construção, nesse encontro de gerações. Né? Meu coração se alegra muito poder fazer parte da história dessa igreja e poder contribuir de alguma forma e ver o quanto Deus tem operado no nosso meio sobre nós. E utilizando das ferramentas atuais, contemporâneas, tendo acesso, né, a pessoas, se conectando através das redes, e a gente sabe o quanto isso é relevante nesse tempo, o quanto isso é importante nós aproveitarmos em tudo as oportunidades. E eu creio que é mais uma oportunidade da gente conectar corações, da gente ser abençoado e também compartilhar e abençoar pessoas através dessa ferramenta e do podcast aqui, que eu sei que vai ser bênção demais, pastorzão. É uma honra, viu, meu pastor? Amém. Estar aqui junto com o Senhor. Coisa boa, eu também estou muito feliz de começar logo com você, né? Oh, meu Deus. Vamos embora, em nome de Jesus. Nós estamos juntos o quê? Há 15 anos? Meu pastor, estamos juntos há 13 anos. 13 anos. Podemos dizer assim. E é uma jornada. Cheguei aqui bem novinho. Sei. Na IBAL. E muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. Foi uma escola de aprendizado, né? Porque você chegou, quando você chegou nesses 3 anos, você já veio casado, pai de uma menininha, ainda era pequena, né? Tinha... Pai de Luca, pai de um menino. Era o Lucas, né? Primeiro o Lucas, depois veio... Isso. O senhor, na verdade,
nos faz lembrar de algumas coisas aqui bastante interessantes. Eu casei muito novo, né, pastor? Eu tive o privilégio e pela graça e misericórdia de Deus, né, também formar minha família muito cedo. Eu casei, eu tinha 17 anos, com 18 anos eu fui pai. E cheguei aqui na IBAL com 18 anos e logo quando eu chego aqui com o Luca, um mês e meio mais ou menos, em uma vigília o senhor chega e diz assim, eu quero orar pela filha de João e a Aline. E daqui a pouco eu disse, não pastor, a Aline falou isso, é um menino. Ele disse, não, porque a Aline tá grávida, é a outra que tá aí na barriga dela, a outra que tá na... E aí a palavra tem poder e a Aline ali depois de alguns dias descobriu que também estava grávida e a gente... E era uma menina. E era uma menina, teve a oportunidade de ter outro filho, assim. Que joia, né? Então, toda a minha formação ministerial, toda a minha capacitação em nível de liderança e discipulado, despertamento ministerial foi formado nessa casa. Eu nunca vivi o que eu vivo aqui antes. Sim. E a cada tempo que se passa, eu tenho essa convicção o quanto essa casa, essa igreja contribuiu e tem contribuído no meu ministério, na minha casa, na minha família, na relação com os meus filhos. Hoje pai de 3, casado há 14 anos e há 13 anos aqui na IBAL, para a glória de Deus. O final, né? Não virão outros, né? Não. Possivelmente. Possivelmente a gente assim encerrou, mas Deus sabe de todas as coisas. Que coisa boa. Ô João, a gente tá falando de choque ou de encontro de gerações. Sim. Né? Quando a gente está falando nessa questão de mudanças de idade, de tempo, de faixas, você hoje trabalha com jovens, né? Muito focado com jovens. Isso. E no meio dessa geração Z, geração IA, geração dopamina, tem muita coisa que a gente pode falar, né? Como é que a gente pode... Eu acho que a gente já vive isso, mas eu queria que também você falasse um pouco, né, dessa questão da sua visão para a gente avançar mais ainda com os jovens, tirando eles, porque eu tenho assim uma ideia Sim. de que 3 gerações são assim super importantes para a gente trabalhar, que para mim é a criança na idade mais novinha que ela tem ali. Sim. Né? Por isso que a gente está ampliando bastante essa questão de mais crianças. Aí vem os adolescentes e os jovens. Essas 3 gerações, porque elas moldam toda a questão do futuro, né? E aí você também está muito focado nisso. Como é que é a sua visão nessa questão dessas gerações iniciais? É interessante a gente falar a respeito disso, porque nós servimos a um Deus que derrama graça de forma geracional, né? Sobre as nossas vidas. Então, há uma palavra de bênção de forma geracional diante da nossa vida e veio desde Abraão. As próximas gerações seriam alcançadas. Então, a gente vê algo muito relevante no sentido de quando a gente fala a respeito das gerações. E quando a gente vai estudar um pouco a respeito disso, cada geração vem com sua especificidade, vem com sua característica, com sua forma de lidar, com as dificuldades, com os problemas, com o propósito mesmo. E nós estamos lidando em uma fase muito específica em relação a essa geração Z, que é a geração que está mais atual aí, que vai entre os adolescentes e os jovens, e a próxima geração é Alfa, mas a geração Z é que tem se tornado mais evidente, com uma fluidez muito grande, com a falta de persistência, perseverança, uma geração que se mostra muito volátil, vulnerável, frágil, mas também, ao mesmo tempo que a gente percebe isso, uma geração como nunca se teve em toda a história, que se encontra propósito, que se doa, que se entrega, que vive por um sonho, que vive assim de forma realmente dedicada quando encontra propósito naquilo que se doa, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente vê fragilidades e ver pessoas falando e citando aí, pastor, porque a geração do mimimi, a gente encontra muitos milagres e vemos muito potencial nessa geração de fazer o que ninguém fez e da forma que ninguém nunca fez. Então, cada um enfrentou suas dificuldades nas suas épocas, nas suas estações, pode dizer assim. A geração
veio X, veio Y, e até dos nossos avós passaram as suas dificuldades, época de ditadura, passamos ali a entrada da tecnologia em si, com o próprio telefone sendo inserido na humanidade, depois aí veio a questão da internet, e aí a internet foi algo que pega já da minha geração ali, que eu lembro, a internet de escada, aquela situação toda, a gente de madrugada entrando pra ter internet, poder descobrir os novos ares ali. Só que depois isso vai virando tão comum. E aí chegamos hoje, nesse mundo pós-moderno, o uso da tecnologia sendo evidente o tempo todo, a inteligência artificial e todo esse, vamos dizer, embarato todo, toda essa situação toda que envolve as tecnologias e envolve essa geração, trazendo influência. Então eu creio o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vê uma fluidez, necessidades emocionais, a gente percebe uma potência enorme que esses jovens carregam para cumprir o propósito de Deus, onde eles estão inseridos. Quer dizer, a gente está falando de uma comunicação mais elevada. Isso. Né? Porque o pessoal tem muita informação. O tempo todo, 24 horas. Geralmente é um jovem que talvez leia menos do que no passado, né? Mas ele é mais focado na própria mídia, né? Ele vai tirar isso. Precisa de respostas mais rápidas e, naturalmente, ele tem anseios, mas ele também está pronto para ouvir, eu acho, né? Naquela percepção do dia a dia, dentro das gerações. Porque talvez quando a gente tem um bom diálogo, uma boa conversa, ele também gosta de grupo, ele também gosta de relacionamento, ele também está sedento. E aí a minha pergunta é, onde entra a questão, no seu entendimento, esse pessoal tá fácil, tá com o coração, digamos assim, simples para poder ter fé em Cristo, aceitar, vontade de se relacionar espiritualmente, de resolver, ou é um pessoal que está sempre rechaçando, não quero, eu quero viver a minha vida? Como é que você tem percebido isso? A minha percepção em relação a isso é o seguinte, eles são bastante questionadores. Essa geração é uma geração que pergunta muito o propósito de cada coisa, a finalidade de cada coisa. Isso é interessante porque esses questionamentos fazem você firmar os seus ideais, né? O que é que você pretende caminhar, onde você precisa pisar. Então, eles são muito questionadores. Ao mesmo tempo que há essa possibilidade de ser questionador, também eles têm buscado, a nível espiritual, crescer. A gente tem visto isso. Há uma necessidade notória aí, nessa faixa etária, nessas faixas etárias, de uma busca espiritual e um crescimento espiritual. Então, é uma geração que questiona mais. Então, você precisa estar bem preparado para lidar com ela. Sim. Porque ela vai saber fazer as boas perguntas. Vão saber fazer as boas perguntas, sabe? Então, você precisa ter boas respostas para boas perguntas. Mas as boas perguntas não é que ele tenha já essa resposta. Não. Mas ele também está procurando se encontrar. Por conta da informação globalizada, ele tem muitos meios. E assim, aí também gera um pouco de problema, porque algumas ideias e ideologias vão formando esse pequeno ser, essa pessoa aí, e aí ele vai se fundamentando em algumas ideias que foram lançadas por alguém e ele vai questionando mais. Mas ao mesmo tempo a gente vê o grande anseio de ter um relacionamento com o Espírito Santo como nunca tiveram, sabe? A minha época de adolescência, pastor, e na minha geração de adolescência, e foi já bem diferente da do senhor, eu tenho certeza, se a gente abrir a caixinha aqui de Pandora, a gente sabe que cada um tem sua situação. Eu não via a fome da presença como a gente percebe hoje no meio dos nossos jovens e adolescentes. O desejo de receber mais de Deus, conhecer mais de Deus e experimentar mais de Deus. A minha adolescência, nós vivíamos de movimentos. A gente vivia de alguns encontros, de alguns relacionamentos, algumas coisas que a gente se juntava e fazia, né? A noite do sorvete, a noite do chocolate. Você vai lembrar disso aí, né? A noite daquilo. Hoje não. Hoje nós vemos anseio pela presença do Senhor nesses corações, desejo de crescer espiritualmente, crescer aprofundado na palavra, em verdade.
Então, não é qualquer mensagem que leva essa geração, não é qualquer mensagem que vai levar essa geração a abrir mão do que está vivendo. Então, precisa ser algo sólido. Ou seja, o líder, aquele que convive, tem que ser uma pessoa muito mais direta. Isso. Sem subterfúgio, né? Sem rodeios. E levar aquele pessoal porque ele não adianta hoje você mentir porque você sabe Bíblia ou tem conhecimento. Sim. Porque é muito rápido. Enquanto você está falando ali, aquele jovem, aquela pessoa, ele está aqui no celular conferindo o que você está falando. Exato, na mesma hora. Né? Não precisa ir atrás de um dicionário. E ele não vai ter problema nenhum de levantar a mão e dizer que eu estou errado. Que não concorda. Não concordo. Agora, quando você fala que encontra essa geração também com anseio, com vontade de... claro, você está falando daqueles que se renderam a Jesus, né? Isso. Você também percebe uma necessidade uma frase muito recorrente hoje no nosso meio, que é esse sobrenatural de Deus, o avivamento do Espírito Santo na vida deles. Dá para perceber que isso também está acontecendo de uma certa forma? Nós cremos na palavra do Senhor, né? E a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em um tempo de um mundo destruído em pecado, em um tempo de um mundo com situações avassaladoras de pecado, de situações assim até vergonhosas, a gente pode perceber que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. Então, ao mesmo tempo disso, nós temos visto um arrependimento, um mover ao quebrantamento em meio a essas manifestações, as situações tão pecaminosas que nós vemos. E é exatamente isso. Para todo avivamento, o que precede se chama arrependimento, se chama quebrantamento. Então, para esse avivamento, para esse despertamento dessa geração, desses jovens, irá existir o quebrantamento, o choro, a lágrima da mudança, do reconhecimento, essa tristeza que não é gerada a tristeza que o mundo dá, mas é a tristeza gerada a partir de Deus, que gera o arrependimento, que corrige a nossa rota, Sim. que muda a nossa direção. Então é isso que vai preceder para esse avivamento. Então, eles estão um pouco mais duros em relação a vários tipos de informações, mas não travados com o seu coração para a mensagem da boa notícia do evangelho, sabe? Sim. Isso tem impulsionado a jovens se renderem, adolescentes se renderem aos pés do Senhor e a experimentarmos desse avivamento ao qual a gente sempre deseja no meio da nossa igreja, da nossa nação, da nossa cidade. Eu acho que eu vejo uma geração de jovens, uma parte grande, por sinal, uma geração que está curtindo a felicidade por ser cristão. Isso. Entendeu? Assim, ele não fica animado quando alguém chega contando uma história que foi para as nights, bagaceira, vida sexual, bebida, e ele acha aquilo estranho e não tem vontade nenhuma de querer. A ponto que uma grande parte desses jovens que eu tenho casado nos últimos anos... Tem uma estatística boa aí, né? Eles estão... Cara, eles falam assim, pastor, eu estou casando virgem. Né? E aí é uma questão que o sexo não é o ápice do negócio. É só a cereja do bolo. Sim. Mas eles estão Exato. curtindo um ao outro, vivendo assim, estão muito assim, vivendo uma vida espiritual legal. Né? São apaixonados por Cristo, amam a palavra, gostam do relacionamento, gostam do ajuntamento, né? Então eu acho que tem uma geração que está amando viver isso, está experimentando uma coisa que no nosso passado, às vezes em algumas igrejas, talvez no meu tempo quando me converti, era mais repressivo. A gente era mais vigiado e o pecado acontecia com mais facilidade, entendeu? Hoje você não tem que estar vigiando o outro, mas apenas capacitando o outro, treinando o outro e ele andando livremente. Você talvez não tenha vivido exatamente isso, mas você hoje eu acho que está tendo isso na mão. Claro que tem alguns jovens que às vezes perdem o controle, mas a maioria está falando assim, João, eu quero viver bem. Há um desejo no coração dele. Isso. Na maioria, se a gente for colocar uma estatística, há um desejo de viver a plenitude como filho amado de Deus. Sim. E buscar a plenitude como filho
requer alguns comportamentos e mudanças de hábitos. Então, alguns hábitos que era... Naturalmente dentro da espiritualidade, certo? Exato. Então, que era prática comum, vamos dizer assim, nesse mundo caído, não é relevante como... Isso. É hoje, porque eles desejam viver essa plenitude. Então, eles conseguem ter essa percepção. Agora, é claro, né, meu pastor, que aquele que tá em pecado ali, tá se lambuzando cada vez mais, que fecha a sua visão para isso, tem se aprisionado cada vez mais. E aqueles que estão vivendo e buscando santidade, que procure continuar essa santidade e viver em santidade. Então, isso existe. A gente não vai passar aqui pano em dizer que é uma geração também que não se perde. É poder enxergar bênção e favor diante de um cenário talvez caótico, assim. Exatamente quando eu disse assim, onde abundou o pecado, diante da palavra do Senhor, que descreve pra gente, superabundou a graça, é de ver muitas pessoas que estão afundadas no pecado, a gente poder ver também pessoas que se levantaram em meio ao pecado. Sim. Pessoas e jovens que se levantaram no meio da bagunça da sua família, a disfuncionalidade familiar. Sim. A pai, mãe que não são cristãos. Pais separados. Brigas dentro de casa, onde o jovem, a jovem, é o único. Quantos nós temos aqui? Quantos a gente tem aqui de testemunho de pessoas? A gente poderia ter um tempo só desses encontros de gerações aí, que através dele ou dela, a família foi alcançada. Sim. Porque decidiu viver e romper, sabe? Para uma nova vida. Romper um ciclo de destruição, um ciclo de pecado, um ciclo de queda diante da sua família. Diz assim, eu quero a plenitude. Eu quero a plenitude. E com isso, consequentemente, tem trazido favor sobre a sua casa, Sim. tem trazido favor sobre os lugares que ele tem. E não é uma questão, né, assim que eu pelo menos eu estava uma vez ouvindo um debate e um ministrante que estava lá, ele estava falando para um grupo de jovens, mas ali no meio tinha muitos jovens machucados, feridos, com problema de identidade mesmo, sexual e tudo mais. E ele falou toda a verdade da Bíblia, né? A Bíblia diz isso, menina é assim, homem é desse jeito. E ele falou com muita veemência, você que é homem tem que ser desse jeito, você tem que fugir do pecado, da homossexualidade, daquilo outro. Mas quando terminou o discurso, muitos daqueles jovens estavam piores do que tinham entrado. E aí havia um questionamento em mim, porque aquilo, e a questão é, como eu posso resgatar alguém que está arrebentado, um jovem que está destruído, que ele não conhece, ele não viveu dentro de um lar que foi construído para ser uma família espiritual, porque tem aquela questão que alguém diz assim, eu criei meu filho na igreja. Só que eu só lembro de um meme, pastor. Criei meu filho na igreja, os meninos tudo dormindo no banco. Já viu esse meme, não? Já vi muita piada. Depois a gente compartilha isso aí. O negócio, porque criar filho na igreja... Exatamente. Mas você ter vivido na igreja, criar filho na igreja, não significa que seja filho, que esteja fazendo um filho de Deus, né? Que seja pertencente à família. Pertencente à família. E até a gente ouve isso, né? Porque fala assim... vamos assistir, vamos participar. É diferente de ser parte da situação. E então, esses jovens que eu vi, uma parte deles estavam arrebentados, porque, embora sendo verdade, aquilo feriu mais ainda a ferida que já estava aberta. E aí a pergunta, né, que fica, como resgatar com a mesma palavra, o jeito que vai ser resgatar pessoas, claro que a obra é do Espírito Santo, sim, mas como resgatar pessoas que já estão feridas, que não basta eu dizer a verdade. Eu tenho que usar de uma compaixão, de uma misericórdia, de um jeito, com minhas palavras, e esperar a outra parte, que é o Espírito Santo, agir. Isso é interessante a gente conversar, sabe, pastor? A gente está em vários leques aqui, assuntos, e isso é bem pertinente porque, primeiro, a gente tem que entender que a obra é do Espírito. Então, não por força, não por violência, mas sim pelo meu espírito. A ação é do Espírito. Mas eu preciso ter muito senso, tato, nas áreas que eu estou entrando, para que eu não faça de um trauma, sabe, um lugar de paralisação, mas fazer, assim, de um trauma tratado em Cristo, um lugar de testemunho e propósito. Exatamente aí. Então, como a gente entrar nessas áreas? A gente vai entrar com a verdade da palavra,
sim, a gente vai entrar com o crivo da palavra diante da vida das pessoas, com muita sensibilidade e com muito cuidado em relação às histórias, às vivências, às realidades, para que as pessoas não, de maneira nenhuma, achem que o Senhor virou as costas para a sua dor. Sim. E aí é que está o negócio. A gente, por muito tempo, pode ter achado que a forma de lidar com algumas questões dentro da igreja, até mesmo fora da igreja, tem que ser em um método específico. Não, tem sua particularidade. E na particularidade do Espírito, para cada um, é saber que o Senhor tem cuidado de cada um, das dores, o Senhor não virou as costas, o Senhor, assim, tem firmado essa identidade de cada um. E é isso que a gente precisa mostrar através do Evangelho, através da obra de Cristo, através da restauração do Senhor que acontece naquela vida, na perspectiva divina, tirando a perspectiva terrena, é olhar para as coisas do alto, é olhar com filtro do Espírito, com filtro naquilo que é de boa fama, louvável, de amor, e tentar, de uma vez por todas, deixar de lado qualquer ação que seja por força humana. E às vezes a gente, nessa força humana, nessa brutalidade, quer descer de goela abaixo uma coisa que é obra do Espírito. Então a verdade vai ser anunciada. A sensibilidade irá existir. Mas eu não vou virar as costas para a dor do jovem, para a dor do adolescente, porque eu sei que a grande pergunta que a maioria desses que passaram por algum processo de disfuncionalidade familiar, de um abuso na sua infância, de um trauma, abuso físico, abuso psicológico, é saber, sabe qual é a maior pergunta que eles fazem? Onde estava Deus nisso? Então, o desafio da gente é gerar propósito em meio às dores. Então, em meio à sua dor... significar. Exato. A vida dele em relação a essa situação, gerar propósito em meio à dor. Então, aquele que traz a ferida também... Você usou uma palavra aí muito... falando identidade. Sim. Você acha que a identidade de muita gente está deturpada? Com certeza. Né? A identidade foi desfigurada. Ela é tudo, né? E ela é tudo, foi desfigurada. Criou um padrão de identidade. Na verdade, essa nova geração, ela tem por identidade o que sente, né, pastor? Então, eu sou o que eu sinto. E quando eu tenho minha definição de identidade pelo que eu sinto, eu sou totalmente frágil. Eu sou totalmente volátil aí. Sim. Porque hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Então, a identidade nunca pode ser firmada por sentimentos, mas precisa ser fundamentada na convicção de quem eu sou em Cristo, que sou filho e filho amado do Pai. Então... Dá para alguém achar que é mais filho do que o outro, ou menos filho do que o outro, dependendo da situação emocional, da construção da sua vida, né? Aí você falou um negócio interessante aí, que a gente vai... Tem assunto para bastante tempo, viu? Deixa eu pegar aí. O grande problema descrito lá em Lucas 15, no encontro lá... Sim, do filho pródigo, só que não com o filho pródigo, que é a parábola do pai amoroso, a gente gosta de falar assim também, do filho mais velho, ele nunca teve problema com o pai dele. O problema dele foi com o irmão dele. O que é que isso nos mostra? Que a perspectiva da sua filiação, à medida que ele comparava com o seu irmão, fazia ele estar naquele lugar de paralisia. Sim. Então o que o senhor falou é exatamente isso. De achar que eu sou menos ou mais filho, isso interfere exatamente o que o filho mais velho sentiu. Você fala porque um negócio. Ele exatamente sentiu aquilo ali. Ele sentiu que ele tinha mais direito do que o irmão dele, que tinha passado por um processo, se arrependeu, voltou e estava tendo uma celebração. Então o problema dele nunca foi com o pai dele. Era com o irmão dele. Com o irmão dele. Então, assim, a pessoa pode se sentir desqualificado ou superior, não precisa necessariamente de ser olhando aqui só para o meu pai. Eu posso olhar para o outro. Outra pessoa. E é exatamente isso que acontece né, na sociedade. Então, a perspectiva que eu tenho do outro me faz eu me colocar em uma inferioridade. Sim. Ou uma superioridade.
Mas isso também tem a ver com minha estupidez e ignorância em relação àquilo que eu sou. Exato. Né? Exato. Então, qual é a argumentação do filho mais velho? A argumentação do filho mais velho é: quem é aquele cara? Peraí, esse cara fez. Eu tava aqui trabalhando para o senhor como escravo. Exato. Eu estava me doando. Nunca terei umas férias. Não tirei férias, não virei as costas para o senhor. Ele sai, gasta tudo, volta e o senhor faz uma festa para ele? Então, o relato da questão do irmão mais novo dele é o que coloca ele em uma situação de inferioridade, mas na verdade ele se colocaria em uma posição de superioridade a seu irmão. Então, a medida da nossa perspectiva de filiação vai levar a gente a viver uma vida plena ou imatura e cheia de orfandade. Então, quando a gente fala isso, é provável que, eu acho que você passa por isso, o tempo todo a gente sempre está encontrando alguém vivendo, aqui e ali alguém vivendo isso, né? Esse vazio, tem 3 irmãos numa família, e você percebe que um está sempre em estado de competição. E a gente tem um outro caso também, se for olhar para a Bíblia, que é o caso de Caim e Abel. Sim. Ele também os dois eram amados do mesmo pai, mas um se sentia alguma coisa, porque parece que quando ele vai levar o presente para o pai dele, que no caso é a figura de Deus, O próprio Deus. ele leva ele faz qualquer coisa, ele pega assim, esse aqui tá bom, eu levo. E quando ele vê o irmão dele sendo aprovado, ele gera uma ira, ele põe no coração: eu vou matar esse camarada, porque ele é um estorvo na minha vida. Ele me atrapalha. Não atrapalhava em nada, mas a construção mental... O problema dele não foi com o pai, mais uma vez. Mais uma vez. Foi o problema dele foi com o irmão. E talvez a gente... Quer dizer... A gente vai lembrar de outro aqui, pastor. José e os seus irmãos. Sim. Então, por mais que ele sentia uma preferência do pai para com José, os irmãos ali, o problema dos irmãos não era com o pai. Mais uma vez era com o irmão. Então, a sua perspectiva, como você se enxerga como filho, como você se define em sua identidade espiritual, vai trazer relevância para a sua vida, as suas ações, de como você vai, se você vai gerar comportamento de orfandade, de rejeição, ou de pessoa que é bem resolvida, pessoa que não tem nenhum problema. Interessante, né? Isso é muito interessante, né? Porque a questão, só estou pensando aqui, na orfandade de uma situação que eu de repente eu tenho que resolver com meu pai, porque se meu pai me fez e ele tem um amor gigante por mim, uma aceitação e uma liberação de graça e de bênção, era para estar tudo resolvido. Sim. Eu não precisaria mais estar... Então, na hora que eu olho para o outro, eu comparo. Eu faço uma comparação. Então, qual o grande desafio que fica de lição pra gente aqui? Eu preciso escolher ser filho. Eu preciso ter a convicção o que resolve que eu a minha sou relação filho. com o irmão, certo? Exato. Então, eu preciso escolher ser filho de Deus. Então, às vezes eu vou ter a compreensão muito bem resolvida em relação à paternidade de Deus. Vou saber que o fluir da paternidade recai sobre mim, que ele cobre as áreas da minha vida, que eu não estou sozinho, que eu tenho um pai. Mas eu, por vezes, me encontro não me portando como um filho. Então eu não escolho ser filho. Não é que eu não tenho meu pai, é porque eu não escolho ser filho. Em outras palavras, você está dizendo que sendo filho é quando você se sente plenamente realizado, de forma que não tem que se comparar com nada. Exato. Certo? E aí, nesse caso, você tem facilidade de lidar com o irmão, de amar o irmão, de andar com o irmão, fazer o que for necessário. Aí você age de uma forma totalmente diferente. Você age de isso, maneira madura, você é um crente espiritual, maduro, você sabe lidar com as vitórias do seu irmão, dos seus irmãos. Né? Você consegue suportar um ao outro, você consegue celebrar a vitória e chorar com as perdas um do outro. E você deixa de estar em um estágio de comparação. É um dos piores estágios, que é o estágio da comparação. E o estágio da comparação afunda qualquer pessoa, pastor. Afunda qualquer pessoa. De achar que alguém é mais privilegiado do que você. Isso. Entenda que Deus, isso aí fica um recado muito claro pra gente. Deus, ele tem a sua forma de agir, o seu jeito de trabalhar com cada um. E isso independe
do que a gente pode passar, do que a gente pode viver, porque eu posso ter a falsa expectativa que o Senhor tem que fazer igual na minha vida, como ele fez na do Senhor. Sim. Mas existe Porque ele, né? Exato. A questão da individualidade que o Senhor nos entregou e no seu agir particular, diz assim, eu vou fazer de uma forma com o pastor Marcos, Sim. vou fazer com o João, vou fazer com o Caio, vou fazer com o Renato, com o Duda, vou fazer dessa forma. Sim. Isso é top demais, isso expande a nossa mentalidade Uma de saber. individualidade tão resolvida na paternidade que eu vivo a coletividade. Glória a Deus, É já isso? pegou, anota aí. Anota aí. Muito bom. Que bate-papo gostoso. Esse é o primeiro podcast nosso aqui. Eu acho que tá sendo um papo muito gostoso, muito delicioso. Estar aqui conversando com o João. Acho que a gente tem que continuar no próximo, né? No número 2. Mas Vai ficar registrado aí, o encontro de gerações. o Encontro de Gerações. Esse é o nome, muito bom. E eu acho que a gente vai parar, né, João, por aqui, que esse assunto, ele não se encerra, né? Não se encerra. Vai ficar. Vamos lançar o desafio, né? O desafio de você colocar em prática tudo que você ouviu aí, que você teve oportunidade de anotar e de registrar. E ficar como lição escolher viver a plenitude como filho amado de Deus. Ser bem resolvido, né? Esse é o negócio, né? Ser bem resolvido. Isso. Ser bem resolvido. Legal. Que bom. Então, a gente vai parar aqui, né? Esperando que nos convidem de novo, né? Amém. Vamos ficar na expectativa. Tá bom. Estar junto com vocês. Deus aqui. abençoe a todos. Vamos avante, vamos crescendo. E até breve. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade aí. Até a próxima. Foi muito massa estar junto com vocês nesse tempo de conversa. Deus abençoe.